Só um minutinho, gente, que tá arrebentando. Então, pessoal, né, bom dia, quem for assistir depois. Esta aula, estamos falando sobre o gênero suspense, né, a narrativa de suspense vai ser o gênero textual da prova de redação de vocês, tá? Então, como eu estava explicando, o suspense, deixa eu espelhar aqui para vocês. Pronto, o gênero suspense, ele tem sua origem atrelada aos textos jornalísticos, como eu estava falando, de publicações inglesas lá no século XIX, que abordavam tragédias e crimes não solucionados. Os norte-americanos aprimoraram as notícias inglesas, incluindo em seu enredo a figura do policial, do ex-condenado, mas é com o escritor Edgar Allan Poe que as narrativas de suspense ganharam contornos literários. Vocês já ouviram falar de Edgar Allan Poe? Aí, Edgar, tem um escritor bem famoso com o seu nome. Você sabia? Graças a Deus. Então, Edgar Allan Poe ele foi o rei assim do suspense, daquele lance bem. Ele era um escritor bem mórbido, bem down mesmo, assim. Ele parecia muito a segunda geração romântica, assim, né? A escrita dele. Que depois vocês vão estudar, né? O romantismo. Ele fazia muito essa questão dos mistérios e de crimes não solucionados. Eu tenho uma coletânea, são 3 livros dos contos dele. O mais famoso é O Corvo. Ele é bem intenso, assim. Então, deixa eu deixar o tempo aqui. Podem começar a anotar, tá certo? Dá o tempo para vocês anotarem. Então, pronto, a estrutura da narrativa, quando a gente fala de texto narrativo, todos eles que tiverem narrador, que tiver a presença, né, tiver narrativo no contexto do nome do gênero, eles vão ter basicamente a mesma estrutura. Qual é a estrutura? Um texto narrativo, ele precisa do quê? De um enredo. O que é o enredo? O enredo é a sequência dos fatos. O que acontece primeiro na história? Fulano chega na mansão assombrada para passar o feriado. O que acontece depois? Ele começa a escutar uns barulhos estranhos. E o que vem depois? Ele percebe que fica sabendo que a mansão era habitada por fantasmas. E o que vem depois? Ele fica assustado e foge de lá. Então, assim, é a sequência do fato. O começo, o meio e o fim deles, tá? E dentro do enredo, da sequência dos fatos, vão estar o tempo. O tempo ele pode ser analisado de 2 formas. O tempo cronológico, então geralmente é o tempo cronológico. Então, o cronológico seria assim. No ano passado, anos atrás, semana passada, nas férias, enfim. Tempo cronológico. Tudo que relaciona a tempo cronológico mesmo, como o nome, né? Do relógio, né? Meses, semanas, dias, ok? O tempo psicológico, ele já é voltado para as lembranças. É assim, ó. Geralmente, o tempo psicológico ele é muito encontrado em narrativas em primeira pessoa. Então, quando eu fico, há anos atrás, estou sentada na varanda da minha casa e lembro daquele dia como se fosse hoje. Eu estava deitada na varanda do sítio da minha avó, ela fazia. Então, assim, tudo que está relacionado a lembranças, a flashbacks, no filme mesmo, né? Quando não tem um momento da cena que tem um flashback, e aí, tipo, né, o personagem lá lembra de alguma situação do passado, depois ele volta. Tem alguns filmes que eles trabalham, ou livros, né, que trabalham muito com essa questão do vai e vem. O tempo ele não segue a ordem cronológica, ele vai e volta, vai e volta. Tem um capítulo que você está lendo, ele está aqui, no agora, né, na ação presente. Aí no outro capítulo ele já volta para anos atrás.
Eu tô lendo um livro que é assim, ele chama A Garota Exemplar. E aí ele fica, inclusive ele é bem um mistério, né? Um suspense, assim. Eu tô gostando dele. Aí, no caso, entenderam o tempo cronológico, sequência dos fatos, tempo psicológico, lembranças. Vamos ao espaço, então. O espaço é o ambiente onde se passa a história, né? O espaço, então, por exemplo, pode ser na sala de aula, pode ser na floresta, pode ser em casa, numa mansão. Então, o contexto do ambiente onde acontece um enredo. Então, onde acontece a sequência dos fatos, né? Espaço. Temos, então, as personagens, né, envolvidas na trama. No caso, as personagens, né, eles são divididos em os protagonistas, que são aqueles que aparecem mais, os coadjuvantes, enfim. Como eu falei, a narrativa de suspense é mais extensa, então ela vai detalhar melhor as personagens. A sequência dos fatos vai ser bem mais descrito, certo? Então, a personagem, geralmente, na introdução de uma narrativa, eu tenho que começar apresentando tudo isso que eu falei. O tempo da história, o espaço onde ela vai se passar, as personagens, então, envolvidas. Aí eu já começo a apresentar as personagens, quem são elas, o que elas são, o que elas fazem. Um filme é uma narrativa, um filme, uma série. Porque, assim, tu vai lá assistir uma série. Já pensou se a série no primeiro episódio já começava com o personagem fazendo tal coisa ali e não explicasse quem é ele, o que ele tá ali, para que ele veio? Tem muita série que erra nisso, né? Que, tipo, joga lá o personagem e depois não sabe o que fazer com ele. Aí ele morre, tira ele some e você fica, meu Deus, cadê Jujutsu ele? Kaisen é assim, Ana. Oi? Jujutsu Kaisen é assim. Isso é o que? É um anime, né? É, tipo assim, ele meio que começa no interrogatório, só que depois de muito tempo ele vai e, tipo, explica tudo. Aí nesse caso você falou que ele não, nesse caso esse anime ele não segue o tempo cronológico, né, da sequência dos episódios. Sim. Ele vai e volta, mas aí ele não deixa o buraco, pelo menos ele explicou o porquê, tipo, a personagem estava ali, né? Aí eu tô falando no contexto que tem coisas que não tem explicação, que tipo, você fica num livro, numa obra mesmo, às vezes acontece, tem um furo desse, e aí ele joga a personagem e você não sabe para que a personagem tá ali, qual é a função dela, entendeu? O quem ela é, o que ela vai fazer na história. Agora, se o conto, por exemplo, o gênero, a narrativa pode começar jogando a personagem ali, essa situação, como, tipo, começou lá do nada. Só que depois, lá no conflito, em algum momento da narrativa, ele vai ter que voltar e explicar, senão. O que não acontece muito aliás, o que não pode acontecer muito no conto. O conto ele tem que seguir. Oi. Pode passar, já. Tá certo. O que não pode acontecer muito no conto, porque como o conto é uma narrativa mais curta, então a sequência dos fatos tem que ser mais rápido. Então, se acontecer, às vezes até acontece, principalmente nos contos de mistério, de suspense, para deixar que o leitor ele deduza mesmo. Então fica aquela lacuna. Mas é porque do conto a gente já espera isso. Agora, de uma narrativa, não, a gente espera mais detalhes, né? Não que também não vá acontecer, tipo, no final é igual a narrativa, né? Tipo, o assassino some e você não sabe se ele foi pego, se não foi, enfim, aí deixa você deduzir mesmo se foi pego, se não foi. Tem filme que termina assim, às vezes depende da intenção de quem cria, né? E a intenção dele foi deixar o mistério mesmo, ele quis provocar o público dele, então pronto, ele quis provocar, já era. Ele faz o que ele bem entender. Tanto o escritor quanto o roteirista, enfim, depende do que ele quer provocar, né, na pessoa que vai assistir. Mas a estrutura, basicamente, da narrativa, ela vai trabalhar em cima disso, né, do que eu falei, personagem, enredo, tá, vamos ao conflito, né? Então, o conflito seria mais ou menos do desenvolvimento da narrativa, que é onde
o momento em que a personagem ela vai encontrar, como o nome diz, um conflito mesmo, um desafio ali. E desse desafio, depois vem a solução dele, né? O desfecho. Aí a solução, o desfecho dele pode ser do jeito que o autor quiser. Por exemplo, lá daquela narrativa do livro, qual foi o desfecho? O cara fugiu, ninguém soube o que ele fez, né? Então, assim, ele pode terminar alguém fugindo, ele pode dar o desfecho dele sendo pego pela polícia, porque, na verdade, o suspense, ele não trabalha com a descoberta em si, é claro, né? O que deixa atenção, tanto na leitura quanto na questão do filme, enfim, de um suspense, né, desse gênero, é a questão da descrição. A descrição é o elemento fundamental para a sua narrativa, para ela, se ela vai ficar boa ou não. Então, quanto mais eu descrevo a situação, mais eu trabalho com atenção, porque assim, você fica deduzindo, você fica até imaginando como seria aquela cena, como seria aquela situação, se seria apego. Então fica aquele lance, né? Meu Deus, e aí? E ele foi, entrou naquele quarto escuro, colocou seus sapatos e caminhou lentamente até a cozinha, pegou uma faca, foi até a varanda, e aí a sua esposa estava de costas quando de repente. Então, assim, quando você vai trabalhando com isso, com detalhamento, aí a pessoa vai ficando, nossa, e aí, né? Não tem, né, no filme, quando vai acontecendo uma coisa assim atrás da outra, mas vai descrevendo bem, e você vai imaginando tudo certinho. Porque aí a questão do filme, da série, te ajuda você tá vendo ali, né? O visual, o contexto de ver mesmo, né? Ajuda mais, né, a você trabalhar com essa tensão, né? Você já fica a ambientação, né? Geralmente os filmes de suspense são escuros, né? Já perceberam que a iluminação é meio nebulosa? Os filmes de terror, de suspense em si. Quem é que gosta, né? Tem pessoas que às vezes não gostam, sentem medo. Mas quem é que gosta do gênero, né? Suspense, do gênero. Ninguém gosta? Edgar, tu gosta do gênero, do suspense, ou tu curte mais outros gêneros, né? Curte mais humor, curte mais aventura. E aí? Isaías, tu curte o quê? O que mais tu curte, assim? Aventura? Curtia? Você curte mais o quê, assim, de gênero? Você curte suspense? Tu curte mais aventura? Humor? Aventura. Aventura? Ficção, né? Gabriel Augusto, tu curte mais o quê? Tia, eu curto o gênero suspense. Eu acho Você legal curte? porque Oi, você tia. as emoções de cada personagem é muito bom. A Ah, sensação. Oi, tia. entendi. Eu estava perguntando que gênero, se você curte suspense, essa ideia da tensão mesmo, ou tu não curte, não acha legal, tem medo, porque tem pessoa que tem medo. Eu curto, eu curto. Tipo assim, Death Note é um exemplo disso. Tipo, é porque eu assisto muito anime. Tem animes que Tu curte mais tipo, não. tem muito suspense, tipo Death Note. Mas eu gosto, sim, de alguns suspense sem ser anime. Tem uns animes que é bem. Tem um que tem uns animes que são até polêmicos, assim, né? Pode passar, tia. Por conta da estrutura dele e tal. Ah, tu já assististe Castlevania? Não. Pronto, tem na Netflix, Pode mas eu passar, acho tia. que, eu não sei se tu é pra tua faixa etária, mas assim, ele é bem. Ele é baseado num jogo. Uhum. Ele Tipo é assim, que. baseado no jogo, Castlevania. Mas tem os animes que são bem suspense, que trabalham bem essa ideia mesmo do terror e tal. Tipo, Jujutsu Acabou já, Kaisen é foi, mais ou tia. menos isso. Tem mais Jujutsu esse. Kaisen. Aí eu vou finalizar nesse aqui, porque eu acho que não vai dar pra. Esse é o último, tia. É, senão não vai dar tempo. Já são quase 11h30.
vão anotando no caderno, evitem de ficar o tempo todo tirando print, porque aí às vezes acontece de um celular dar problema, e isso é a matéria que vai complementar, ajudar vocês na hora de estudar, certo? Principalmente literatura, tá? Que aí literatura, basicamente, eu uso o caderno, né? Então, vamos lá, né? A curiosidade humana é a engrenagem principal para que livros, filmes, peças e séries de suspense sejam tão populares. Desvendar enigmas ou solucionar casos sempre desafia o imaginário e desperta interesse. Não à toa, muitos dos demais gêneros, como o terror, o horror e as grandes sagas, comumente lançam mão dos artifícios do suspense. Então, acaba que outras narrativas, como eu falei, tipo, a narrativa de suspense, ela está muito interligada ao conto de mistério, à narrativa de mistério, ao terror, enfim, eles estão bem interligados, né? Porque todos eles vão trabalhar com essa ideia do suspense, né, da tensão. Tem uma autora, eu acho que eu já comentei com vocês, que é a Agatha Christie. Leiam alguma coisa de Agatha Christie, assim, eu lia muito na minha adolescência, mas faz muito tempo que eu li. E aí, assim, né, uma amiga minha descobriu que eu gostava dela, né, que a gente tinha os gostos em comum, e ela me deu de aniversário uma obra dela, que é Os Crimes do ABC. É muito massa, que é tipo um assassino em série lá, que ele começa a matar as pessoas por ordem alfabética, e tipo, de acordo com as cidades que elas vivem lá, acho que é os bairros, se eu não me engano, de Londres, uma coisa assim. E aí tem dois detetives que é tipo, esses dois detetives, eles são bem caricatas, eles estão bem estilo Sherlock Holmes e Watson, né? Só que não é Sherlock Holmes, tá? O detetive tem outro nome, que eu não tô me recordando agora. Mas ele é como se ele fosse um padrão da Agatha. Tipo, ela já utilizou esses dois personagens em outras obras dela. E é tipo, aí a outra obra é ele solucionando um outro crime. Aí a outra obra ele é solucionando, é uma coletânea, entendeu? Desses dois. Mas assim, em todos os livros tem os dois detetives, né? Que é ele e o ajudante. E aí é bem massa, você fica assim, nossa, eu li ele acho que uma semana, 2 semanas, sei lá. Eu fiquei tão vidrada, meu Deus, e agora? Será que ele vai pegar? E aí no final fiquei, meu Deus, é esse? Tipo, eu fiquei criando as minhas teorias, né, de quem era o assassino. E aí no final eu acabei, acho que eu errei. Eu nem imaginei quem era o assassino, era uma pessoa completa. Eu não vou soltar spoiler, porque vai que um dia vocês queiram ler, né? A pessoa já contou o final do livro. Leiam, vale muito a pena. E eu vou deixar para vocês o paradidático, né, de literatura. Pessoal, eu quero fazer uma experiência com vocês, certo? Eu vou deixar aqui a Metamorfose, que foi aquele do Gregory Samsa, que tem até um trecho desse livro no livro didático de vocês, né? Ele é um livro curto, tá? Mas o que acontece? Ele é um meio filosófico. Então, assim, ele é uma leitura não muito fácil, tá? Deixa eu colocar aqui. É Franz Kafka. É isso aí. A Metamorfose, ok? Porém, eu estava pesquisando e estava até conversando com a minha irmã e ela disse que tem esse paradidático, aliás, tem esse livro em HQ. Eu estava tentando achar ele em HQ na internet, mas eu não consegui. Não consegui, assim. Eu tentei pesquisar e tal. Mas, assim, porque vocês têm um domínio maior que eu, tem às vezes até mais, né, ficam há mais tempo do que eu, nesse contexto, assim, né, pesquisando, procurando as coisas, enfim, jogando, redes sociais, o que for, né, sempre tá interagindo aí. Então, quem achar, porque não é possível, deve ter algum site, alguma coisa, a HQ dele para baixar, entender, em PDF. Aí, se não acharem, não tem problema, tá? O livro é fácil, tá? O livro é fácil de vocês acharem, tá? E aí vocês vão
tentar começar a ler, dar uma chance para ele. Só fazer uma experiência, né? Tentem ler. Se vê que não está entendendo, não está legal, a gente vai pegar, né, algumas aulas de literatura e vai discutindo. Eu quero ver se vocês conseguem entender pelo menos alguma coisa. Tipo, porque ele é realismo fantástico, né? No caso, a gente não trabalhou conto fantástico, ele está dentro desse contexto, né? Mas vocês, pelo trecho que vocês leram do livro, teve algum mistério? Vocês ficaram sem entender? Tipo, não entenderam alguma coisa? E aí? Eu vou deixar aqui em HQ. Vou tentar também Quem está vivo pronuncia alguma coisa. eu vou tentar achar também. Se eu não conseguir, se vocês verem que a leitura, professora, não dá não estou entendendo, tal, vamos tentar outro. Então, a gente tenta outro paradidático, beleza? Mas eu quero fazer só um teste com vocês a respeito, para ver se, né, se vocês conseguem. Que às vezes a gente pode se surpreender. Eu posso, né, vocês podem entender, a gente pode debater, ter uma aula bacana sobre eles, fazer um clube do livro, tá? Eu estou participando de um clube do livro. Poxa, o livro que eu estou lendo, que inclusive eu vou começar porque meu livro não chegou, comprei e ainda não chegou. Eu acho que vai chegar tarde ainda. Vocês já assistiram ou já leram, ouviram falar de Coraline? Já. O Coraline é uma obra que trabalha muito a questão do suspense. Tipo, ele é uma animação, mas ele é bem profundo, assim, é bem Suspense para criança. Pode usar ele também. Ele eu acho que eu vou ver se eu acho ele em PDF, porque eu comprei ele físico, né? Por causa do clube do livro que eu estou participando. Mas a gente pode ver se eu vejo se eu acho ele online. Até Quem vai está ser vivo melhor para mim. pronuncia. Aí a gente pode tentar ele. Essa é a última slide, né? Esse é o último, porque já vai terminar, né, nossa aula. Eu vou finalizar aqui a gravação, tá? Eu vou finalizar aqui a gravação e vou fazer a chamada, tá aqui. Tá certo? De novo.